Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma semana de aulas? Então, hoje nós iremos ter aula de língua portuguesa, então peço que vocês abram o livro na página 89. Diferentes formas de falar e escrever, conversando sobre a gramática. Um livro de gramática tem como finalidade apresentar as regras e as normas que nos ajudam na hora de falar e escrever. Ela estabelece um padrão de escrita e de fala, que chamamos de norma padrão. Assim, para falar e escrever sempre melhor, é importante estudar a gramática. O emprego dessas regras vai depender de diferentes situações. Por exemplo, o que você está escrevendo ou falando? Para quem? Em qual lugar? Com qual objetivo? Se você quiser se referir a uma dessas imagens, precisará usar uma palavra para nomeá-la. Então, olha essas imagens que estão aqui embaixo. Temos uma maçã, uma guarda-chuva, um caderno, chaves, um cachorro e um menino. Então, todas essas imagens, elas têm um nome. Então, você sabe que tudo que nos cerca tem um nome? E esses nomes foram criados e são usados por uma coletividade para que haja comunicação. Assim, todos os falantes de determinado grupo chamam um ser mamífero de 4 patas, coberto de pelos e late de cachorro. Já pensou que confusão seria se cada pessoa resolvesse se referir a um cachorro com nomes diferentes? Certamente ninguém iria se entender. Então, o que está querendo dizer esse texto? Que para todas as coisas, lugares, pessoas, cidades, país, objetos, tudo tem um nome. Ele está se referindo a um mamífero de 4 patas que tem o corpo coberto de pelo e late, que é um cachorro. Então, já pensou se esse ser não tivesse um nome e cada pessoa, por conta própria, quisesse dar um nome para esse ser vivo? Que confusão seria? Então, esse nome já é estabelecido. Então, todas as coisas já têm nomes estabelecidos. Por exemplo, casa, menino, bola, árvore, gato, né? Tudo tem um nome, para tudo se tem um nome. Então, a tia Joyce preparou um vídeo aqui que fala um pouquinho sobre o que nós iremos aprender. Nós iremos aprender sobre o substantivo. O que são os substantivos? São palavras que nomeiam seres, lugares, pessoas, quantidades, sentimentos, noções, entre outras coisas. Então, vamos assistir? Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes.
Vou escrever uma carta para minha avó para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe. Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peixinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. A minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem uma carta, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem tem suas compensações. Então, gostaram? Ele explica um pouquinho sobre o substantivo. O que são substantivos? São palavras que nomeiam todas as coisas. Objeto, pessoas, animais, tudo leva um nome. A gramática chama de substantivos as palavras que dão nome às pessoas. Lembre, igual a tia Joyce já falou. E falou também no vídeo que nós assistimos. Aos animais, aos objetos, às ideias e ao sentimento. Leia o diálogo. Olha essa página de um gibi da Turma da Mônica. Vocês vão acompanhar aí no livro de vocês. Vocês irão acompanhar aí no livro de vocês. E a tia Joyce vai acompanhar aqui no meu livro, da historinha do gibi. Mãe, vou fazer xixi. Cebolinha, vem aqui. Que foi, mãe? Você não viu que temos visitas? Não é bonito falar essas coisas na frente dos outros. Por que ao invés de falar eu vou fazer xixi, você não fala, por exemplo, eu vou cochichar. Cochichar? Tá legal. Pai, estou com vontade de cochichar. Tudo bem, Cebolinha. Cochicha aqui no meu ouvido. Cebolinha! Você encontrou muitos nomes nessa história em quadrinhos? Escreva algum deles. Observe a letra de cada uma das palavras que nomeiam as imagens a seguir. Então, cada imagem a seguir tem um nome. Na primeira imagem, qual é o nome que está escrito lá? Leiam comigo. Amazonas. Essa outra imagem, Nova York. E no meio, o que tem aí? Quem que é esse personagem? É o Cebolinha. Embaixo lá, na terceira imagem. Que imagem que é? É um rio. A quarta imagem, uma cidade. E a quinta imagem são crianças. As palavras Amazonas, Cebolinha e Nova York foram escritas com iniciais maiúsculas. A palavra Amazonas dá nome ao rio, assim como Cebolinha nomeia o personagem da Turma da Mônica. E Nova York é nome de uma cidade. As palavras rio, cidade e criança, por sua vez, nomeiam seres em geral e são escritas com iniciais minúsculas. Que nomes de rios, cidades. Essas palavras levam a letra inicial a ser maiúscula porque são nomes importantes, são nomes de rios, de cidades, como nome de pessoas também, sobrenomes. Então, esses nomes, eles exigem, a regra exige que sejam escritas com a letra maiúscula. Dando sequência, na outra página, olhem a imagem. Temos duas crianças. Criança, na primeira imagem, está escrito lá criança na primeira imagem e criança na segunda imagem. Qualquer uma dessas imagens mostra uma criança, mas se quisermos nomear cada uma em particular, devemos usar palavras como. Então, se a gente quiser nomear para separar as duas imagens, por exemplo, são duas crianças, mas essas crianças têm nomes, igual nós temos o nosso próprio nome, né? Eu me chamo Joyce. Substantivos. Nomes. Dão nomes a tudo o que existe. Seres animados, seres inanimados, sentimentos e etc. Escrito com iniciais maiúsculas nomeiam seres em particular. Por exemplo, João, que é um nome de pessoa, então ele exige que a primeira letra seja maiúscula. E Brasil, escritos com iniciais minúsculas, nomeiam seres em geral. Por exemplo, menino, país. Então,
Palavras em geral que não sejam importantes, elas se iniciam com a letra minúscula. Representação de diálogos. Travessão e 2 pontos. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre pontuação. Quando formos escrever um texto, uma história, um diálogo, tem esses 2 sinais, né, de pontuação, que um deles chama-se travessão e o outro 2 pontos. Leia um trecho de uma história da Turma da Mônica. A Mônica é a garota mais linda do bairro. É elegante e tem lindos dentes. A Mônica é... No outro quadrinho, lá do lado. Cebolinha, você deu nó no meu coelhinho? Essa história, vocês podem perceber que tem o ponto de exclamação, ponto de interrogação. Ele está conversando, o Cebolinha está conversando com um papagaio, e tem alguns pontos, tem alguns sinais de pontuação. Vocês podem perceber que é o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, que nós aprendemos em sala de aula, vocês lembram? Então, o ponto de interrogação é aquele que está perguntando, e o de exclamação é de alegria, de susto, alguma novidade. Então, passando para a página seguinte, nessa tirinha de Maurício de Souza, os balões com textos iniciam a fala das personagens. Não é preciso especificar qual é a fala de Cebolinha ou qual é a fala da Mônica, pois os balões dão conta de mostrar isso. Se quisermos, porém, transformar a tirinha em um texto sem as imagens, precisamos empregar alguns sinais de pontuação para indicar a fala das personagens. Observe como fica o texto. O Cebolinha disse para o papagaio: 2 pontos. A Mônica é a garota mais linda do bairro. É elegante e tem lindos dentes. A Mônica é... 3 pontinhos. Em seguida, a Mônica gritou: 2 pontos. Cebolinha, você deu nó no meu coelhinho? Ponto de interrogação. As aspas também podem ser usadas para indicar a fala das personagens. Note que antes da fala de Cebolinha e da Mônica foram usados 2 pontos. Então, o sinal de 2 pontos, ele sempre é usado antes da fala. Então, antes que alguém vá falar alguma coisa, quando você perceber em um texto, ele sempre é usado depois da fala. Então, quando tem a fala de um dos personagens, tem logo depois os 2 pontos. E antes da fala dos personagens, foi usado um sinal de pontuação chamado travessão. Na tirinha, não é preciso usar 2 pontos nem travessão. Por que não é necessário usar? Porque aqui tem a imagem dos personagens. Então, se essa história estivesse sendo contada sem a imagem dos personagens, como está dando o exemplo aqui, né, no livro de vocês, aí tem a imagem do Cebolinha, do papagaio. Nessa outra tirinha, como se a Mônica estivesse falando, mas ela não está aparecendo. Os nomes podem ser mudados de um lugar para o outro. Observem a imagem e os nomes que essa raiz comestível recebe. Observem lá a imagem. Vocês sabem o nome? Tem 3 nomes para essa raiz que é comestível. Tem pessoas que em determinados lugares chamam de macaxeira. Aqui, por exemplo, onde nós moramos, nós conhecemos como mandioca. E tem outros lugares também que as pessoas chamam de aipim. A mandioca, essa raiz recebe 3 nomes diferentes. Isso acontece porque em determinados lugares, determinados estados ou cidades, eles nomeiam diferente. É a mesma raiz e tem vários nomes, dependendo do lugar em que ela é encontrada e consumida. Isso mostra que as pessoas podem falar e escrever de modos diferentes. Agora discuta com a turma. Você conhece algum objeto ou alimento que seja conhecido por nomes diferentes? Apresente-os à sua turma. Existe um jeito certo de falar e escrever? Você conhece pessoas que falam de um modo diferente do seu?
Como elas falam? Então, vocês conhecem algum objeto ou alguma coisa que algumas pessoas às vezes usam nomes diferentes? Então, vocês vão discutir e conversar isso com os responsáveis, com o papai ou a mamãe, e vão perguntar para eles se eles conhecem algum objeto que tem nomes diferentes, que é a mesma coisa, levam nomes diferentes em determinados lugares. Exercícios de aplicação. Então, agora nós vamos lá para os exercícios. Leia as 2 tirinhas a seguir. Vocês vão ler as tirinhas, o que está falando aí na tirinha do gibi, em todas elas, em todas as falas, e vamos ver o que está propondo. Há 2 personagens principais na história, em quadrinhos, Chico Bento e Cebolinha. Circule-os com as cores que desejar. Então, vocês vão circular os personagens. Quais são os personagens? Então, vocês vão circular os principais personagens da história, que é o Chico Bento e o Cebolinha, com qualquer cor de lápis que vocês desejarem. Leia com o professor e os colegas em voz alta as 2 tirinhas. Você acha diferente o modo como o Chico Bento e o Cebolinha falam? Por quê? Escreva na tabela o que você acha de acordo com a personagem. Então, vocês vão escrever o que vocês acham sobre o modo de conversar, sobre o modo de falar do Chico Bento e o modo de falar do Cebolinha. Combinado? A história em quadrinhos a seguir está com a sua sequência desordenada. Coloque os números nos quadrinhos de acordo com a sequência correta da história. Então, o que vocês irão fazer? Vocês vão observar, né, todos os quadrinhos aqui dessa história, está desordenado, então vocês vão colocar na ordem. O que vem primeiro? Então, a gente sabe que a história ela tem um começo, um meio e um fim. Então, vocês vão olhar, prestar bastante atenção no que está acontecendo nessa história e vocês vão colocar os números. Qual que você acha que é o início da história? Onde começa a história? Então, vocês vão colocar o número 1 e assim por diante, até chegar ao final da história. Número 3. Imagine que você é um pintor, como o Cebolinha. Como você pintaria um dia de sol? Desenhe no quadro. Então, aqui nesse espaço abaixo, vocês vão imaginar que vocês são pintores e vocês vão fazer uma pintura de um belo dia de sol. Combinado? Nesse espaço abaixo aí no livro de vocês. Usem bastante a criatividade de vocês e façam um desenho bem lindo. Combinado? Um beijinho da tia Joyce, boa semana, bons estudos e até a próxima aula, turminha. Beijinhos, tchau, tchau.